Olá, Nitro-Needlers! Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas a nosso novo podcast, o Nitro Delas. O Nitro Delas é o nosso novo espaço para compartilhar histórias de mulheres inspiradoras que têm trajetórias incríveis, especialmente no nosso ramo tão famoso do automobilismo. Antes de tudo, a gente dar uma leve introduzida em como vai ser o nosso novo podcast, vamos primeiro nos apresentar, porque é a nossa turminha aqui que vai estar presente em todas as quartas-feiras com você. Então, muito prazer. Meu nome é Ana Carolina, tenho 16 anos e sou marketing da escuderia Nitronidos. Olá, eu sou a Giovana Carol, eu sou líder e gestora de projetos aqui da Escuderia de Needles. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rebeca, eu sou gestora de projeto social da Escuderia Nitronidos. Para você que está chegando agora e não conhece a Nitro, muito menos o nosso novo podcast, a Nitro Needles é uma equipe, é uma escuderia que faz parte do projeto F1 in Schools. O projeto F1 in Schools, ele tem como principal objetivo pegar aqueles desafios percorridos nas pistas de Fórmula 1 e trazer para os jovens estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, com isso, o nosso propósito com o podcast Nitro Delas é trazer a representatividade feminina e narrativas para que possa inspirar você que está aí do outro lado da telinha. Então, o que você pode esperar do Nitro Delas? A cada semana, toda quarta-feira, um novo episódio, vamos receber uma convidada muito especial, uma mulher que tem uma história única e poderosa para contar pra gente. Ela pode ser uma pilota que enfrentou grandes desafios, uma engenheira que se destaca nos bastidores das equipes, uma influenciadora digital ou até mesmo uma gestora que trabalha com desenvolvimento de talentos do automobilismo, para inspirar todos vocês. Agora que vocês conhecem um pouquinho sobre o nosso novo projeto, você já tem uma introdução de como que ele vai funcionar, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa trajetória na Fórmula 1 em Schools. Então, eu comecei ano passado como gerente de projetos de uma outra escuderia, mas hoje em dia eu sou gestora de marketing e é um ramo que eu adoro e graças ao projeto eu consegui abrir meus olhos para isso. Além disso, com o projeto, eu fui incentivada a acompanhar muito mais sobre o ramo do automobilismo. Então, atualmente é uma das minhas coisas favoritas. Adoro acordar cedo para assistir as corridas de Fórmula 1, especialmente a da Fórmula 1 Academy, que são as corridas de mulheres da Fórmula 1. Então, a gente pode ver que até elas têm tido um grande avanço nessa parte de enfrentar esses desafios e irem lá e mostrarem que elas conseguem se dedicar tanto quanto os homens na Fórmula 1. Então, minha trajetória começou um pouquinho anterior da Ania e da Rebeca. Eu entrei no projeto em 2022, eu estava no meu nono ano, eu tinha entre 13 e 14 anos na época, e eu lembro que eu entrei meio que de paraquedas. Eu não conhecia muito bem o cenário, né, do motorsport e também o automobilismo, assim, categorias Fórmula, e mesmo assim eu agarrei a oportunidade ali e me desbravei dentro e acabou se tornando uma das minhas maiores paixões, sabe? E eu lembro também, nitidamente, de ao entrar ali, buscar referências, por exemplo, encontrei grandes figuras ali, até mesmo femininas, no cenário automobilístico, principalmente uma que me marcou muito, foi a Bia Figueiredo. Então eu tenho ela como grande inspiração, grande figura aí no meio do automobilismo feminino. E hoje em dia eu acompanho bastante a categoria e fico muito feliz ao ver, por exemplo, figuras como a Rafaela, que entrou pro Fórmula 1 Academy. Vejo também, fico muito feliz com as conquistas da Bassani aí em meio ao motorsport. Pra gente, isso é muito gratificante, ao ver essas mulheres superando qualquer barreira do preconceito. E então é isso, Rebeca, convido aí você a compartilhar um pouquinho como essa trajetória, porque a Rebeca aí ela é novata, então gostaria de ouvir um pouquinho como foi para você ao entrar aí, cair também um pouquinho de paraquedas nesse cenário. Bom, eu entrei esse ano, e desde então está sendo um desafio muito grande, mas é um desafio tão gostoso, é algo que a gente se apaixona. E eu também caí de paraquedas, foi tipo do nada, e cada dia que passa eu me apaixono mais pelo ramo do automobilismo. E fazer parte de tudo isso é muito bom e é apaixonante. E a cada dia que passa, eu aprendo cada vez mais, né, sobre o ramo do automobilismo. E eu acho que é de extrema importância as mulheres estarem em destaque agora no automobilismo.
porque até pela quebra de estereótipos que tem, e mostrar que elas também são capazes, e isso é muito maravilhoso. Até, inclusive, gostaria de comentar aqui, tem uma frase, acho que da Bia, que ela foi até uma das pioneiras nesse cenário, né? Que ela comentou assim, quanto mais mulheres, mais mulheres. Então acaba uma incentivando a outra, uma agarrando ali, uma com a outra. Então eu acho muito bonito esse poder que a gente tem de conectar uma história da outra e compartilhar cada vez mais narrativas e a sua trajetória para que possa inspirar futuras mulheres aí. Sim, por causa que atualmente, embora ainda existam muito desse preconceito sobre os homens trabalhando principalmente nesse ramo do automobilismo e tendo menos mulheres nesse ramo, a gente está tendo muito destaque de mulheres entrando nesse ramo, tendo um sucesso e demonstrando suas histórias aí nas redes sociais e compartilhando a sua trajetória. Isso é de extrema importância, por causa que vai inspirar menininhas assim que estão na escola e adoram brincar de carrinho, por exemplo, a se tornarem futuras engenheiras que vão estar lá na Fórmula 1, na Fórmula 4, ajudando os pilotos e construindo os carros. E isso é incrível, assim, é inspirador ver que as histórias compartilhadas geram sonhos, e esses sonhos se tornam realidade conforme o tempo. Uhum. Até a questão, assim, o pessoal pode até achar meio batido, meio pertinente, mas querendo ou não, a gente ainda está ocupando um ramo na qual é majoritariamente formado ou tem presença assim, de homens, assim. Então a gente procura trazer aqui perspectivas diferentes, narrativas, para que você também consiga encontrar uma figura que você consiga se identificar no caso, consiga se inspirar. E acho que isso também que é o bacana, sabe? Você compartilhar os seus conhecimentos, é você conseguir inspirar novas pessoas, até mesmo porque a gente nunca sabe, né? Mas eu acho que iniciativas como essa são de extrema importância e que elas vão gerar resultados muito bons, assim, para meninas e mulheres que vão acompanhar um pouquinho com a gente por aqui. Como a Rebeca comentou antes, toda semana a gente vai ter uma convidada nova, diferente aqui, que vai contar um pouquinho da história dela e vai também falar um pouquinho dos bastidores de como é trabalhar na área dela, compartilhar os desafios, então os altos e baixos da sua carreira, e vai inspirar também você a seguir uma carreira assim, que vai gerar resultados no futuro e talvez até te ajudar a escolher a sua área. Então, a gente vai ter aqui meninas que trabalham como engenheiras, a gente vai ter influencers que espalham um pouquinho sobre como funciona a Fórmula 1 geral, o automobilismo, e estão aí impactando várias gerações. Então, acho que é isso que é o importante pra gente. Esse é o nosso objetivo, é impactar garotas, mulheres que tenham como inspiração o empoderamento dessas meninas que vão estar aqui contando um pouquinho da história delas pra vocês. É o ato de impactar vidas, né? Uma pessoa que a gente conseguir inspirar, uma pessoa que a gente conseguir puxar para esse ramo aí, que é tão maravilhoso, que é o ramo aí do motorsport, vai ser muito gratificante. Então, até mesmo queria fazer uma pergunta para as meninas, assim, sabe? Se elas pudessem falar em uma palavra, definir como elas acham que vai ser aqui os próximos episódios, para dar um spoiler aí para o pessoal. Nossa, é uma pergunta complicada, mas eu acho que talvez seja de conquistas, que a gente vai estar conquistando um espaço aqui de inspiração para as meninas, para as mulheres que vão estar assistindo, um espaço de conquista para a gente também divulgar o trabalho dessas mulheres que vão estar vindo aqui como convidadas. Então, conquista talvez seja a palavra para o nosso podcast. E você, Rebeca, qual é a sua palavra que definiria o nosso podcast? Acredito que muito aprendizado, aprendizagem, né? Porque são mulheres que vão nos inspirar e ensinar um pouquinho de como é todo esse ramo, e tanto para vocês aprenderem, quanto para a gente também aprender um pouquinho. Então, eu acho que eu definiria como aprendizagem, e, e é isso. Até, inclusive, a Rebeca comentou um ponto muito importante, que, inclusive, compartilha a mesma perspectiva que a minha, que eu ia falar. É a parte da sua lista aprendida, do seu conhecimento que vai estar sendo aqui compartilhado com vocês aqui nesse podcast, o que são que a gente conseguir a inspirar ou trazer novas figuras para que vocês consigam ampliar o repertório de vocês.
Então, eu acho que isso é muito bacana e muito gratificante. E aí, talvez uma última pergunta aqui, para a gente conseguir fazer uma dinâmica bacana. Até, inclusive, comentem aí qual palavra vocês acham que de repente definiria esse nosso novo podcast. Ali, como a gente está falando sobre pilotos, sobre trajetória, qual que é a pilota de vocês ou uma figura no automobilismo que vocês consideram importante e pertinente aqui É, para compartilhar com o pessoal? e Eu quem comentei, por sabe, exemplo, a ligação que eu tinha com a Bia Figueiredo, porque ela foi a primeira mulher que eu descobri desse meio do automobilismo, que me espelhei. Então, Ana, qual é a sua? no momento, assim, uma que tem me inspirado muito é a Aurélia Nobles. Ela é pilota da Fórmula 1 Academy, ela é brasileira, foi a primeira pilota brasileira da Fórmula 1 Academy. E ela tem praticamente a nossa idade, assim, e ela já tá lá impactando milhares de gerações, assim. Então, pra ela, ela é uma grande inspiração minha no momento. E você, Rebeca? Bom, eu ainda, como eu falei, eu ainda sou um pouco nova nesse ramo, mas eu acho que uma das minhas maiores inspirações é a Rafaela, que entrou no Fórmula Academy agora, e eu acompanho ela desde então, e a cada dia mais ela me inspira para continuar e seguir nesse grande sonho. Que bacana, gente, ouvir um pouquinho de vocês. Aí, agora eu acredito, assim, um grande ídolo aí em comum entre nós. Qual o ídolo de vocês aí mesmo no ramo automobilístico, assim, uma pessoa que você olha e inspira aí com a trajetória? Ah, eu acho que eu tenho vários, assim. Eu adoro. Agora, eu sou muito fã do Fórmula 1. Eu me tornei um pouquinho obcecada nessa área depois de entrar no projeto. Então, eu gosto muito do Ayrton Senna, um clássico, assim, mas eu acho que é uma história incrível, assim, a dele, e que ele deixou um grande legado para todo mundo. E eu gosto muito de assistir a trajetória, na verdade, não é de um piloto específico, mas sim das escuderias como a Ferrari e a McLaren. Acho que elas têm muita história para contar pra gente também. Bom, a Gi trouxe um bom ponto aqui, mas eu queria saber de vocês, meninas. Quem é a maior inspiração de vocês e qual é a história que mais inspira vocês? Olha, eu acho que é um bom ponto ali da Rebeca, que ela apontou, de figuras assim, que marcam toda a nossa trajetória. Então, eu comentei aqui de uma figura que me inspira quanto mulher no automobilismo, mas uma em geral que me inspira como pessoa e trajetória, com certeza. Acredito que até a Ana compartilha essa mesma visão. É o Ayrton Senna. Então, não somente a Ana, provavelmente, mas a metade do Brasil com certeza deve ser apaixonado pelo Senna. Como não se Uhum. apaixonar aí pela trajetória, por essa pessoa que eu nem conhecia, eu nem vivia a época, mas eu vi meus pais falando, inclusive até mesmo o último GP que a gente teve aqui no Brasil, no sábado não, perdão, no domingo, não teve como não se emocionar com a cena do Lewis aí dirigindo a McLaren do Senna. Então, até mesmo eu que não vivi essa época, me senti muito emocionada. E é um momento que reúne toda a família, sabe? Quando o assunto é cena, não tem quem fica de fora. Então, realmente me inspira não somente como trajetória, como pessoa, como exemplo de inspiração, determinação. Então, ele é realmente um grande ídolo, posso se dizer assim. É, E aí, Ana? eu concordo super com o seu ponto de quando a gente fala do Senna, eu acho que não tem nenhuma geração que não fale que se inspira nele pra isso, assim. Se você pega, tipo, pilotos de Fórmula 1 atuais, eles vão continuar falando que a maior inspiração deles é o Senna. Acho que o Senna impactou gerações, assim, e vai continuar impactando, porque ele tem um legado muito forte, assim, já faz muito tempo, mas ele continua inspirando milhares, milhares de pessoas. Então, pra mim, realmente também é o Senna. O Senna continua sendo uma das minhas maiores inspirações aqui no ramo do automobilismo. Gosto muito todo o trabalho dele, da trajetória dele. E espero que continue, assim, como eu falei, impactando as futuras gerações. Assim, que o legado que ele deixou continue sendo eternizado e que continue impactando várias e várias e várias gerações por aí. Mas e você, Rebeca? Você fez a pergunta, mas eu quero saber de você. Quem que te impacta aí? Como eu disse, eu sou um pouco nova nesse ramo, mas eu acredito que, como todo mundo, a gente tem que concordar. O Senna, ele tem uma história inspiradora que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nesse ramo do automobilismo se inspiram nele a cada dia mais.
e ele deixa um pouco não, muito do legado dele até hoje. Então, eu acho que ele impacta na vida de muita gente. Realmente. Bom, mas o episódio de hoje vai ficando por aqui. É um episódio curtinho, introdutório, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a gente e também sobre a dinâmica de como vai funcionar aqui todas as quartas-feiras, das 18 às 19. Próxima semana já temos aqui convidadas que vocês vão descobrir em breve lá no nosso Instagram. Então vocês podem conferir que lá a gente vai divulgar um pouquinho sobre quem que vai ser a convidada misteriosa da próxima semana. Então, muito obrigada a todos que assistiram o episódio até aqui. Esperamos que vocês gostem de acompanhar o nosso podcast e continuem comentando aqui como a gente falou. Falem quem é a sua piloto favorita, quem você acha que vai participar dos nossos próximos episódios. Sugere aqui nos comentários que a gente pode chamar também. E vão lá seguir a Nitro nas redes sociais. Compartilhe com você, aqui com a gente, no caso, também a sua história, a sua trajetória, que a gente também gostaria de conhecer um pouco mais. Isso aí. Então, muito obrigada a todos. Muito boa noite e aproveitem aí o resto da sua semana.